por favor, este es un evento único. Estamos haciendo Que bom estar de volta com vocês aqui no canal do Conhecimento. Eu sou Armando Damit, professor e entusiasta em divulgar cultura. Eu preciso que você que chegou agora e não está inscrito no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe com toda a sua rede social. Afinal de contas, para que o canal continue cumprindo com a sua finalidade, divulgar cultura. Vamos retornar mais uma vez ao Egito, isto porque há novidades com relação às múmias que lá foram encontradas e até hoje são analisadas. Roda a abertura. Vamos falar de Tutankhamon, o faraó menino, que até hoje desperta curiosidade quando se fala dele. Tutankhamon viveu de 1341 a.C. a 1323 a.C. Foi um faraó da 18ª dinastia e governou de 1332 a 1323 a.C. Segundo a cronologia egípcia, durante o período conhecido como Império Novo. Desde a descoberta de sua tumba intacta, foi chamado carinhosamente de Rei Tut. Seu nome original, Tutankhaten, que significa imagem viva de Atom, enquanto que Tutankhamon significa imagem viva de Amon. Em hieróglifos, o nome Tutankhamon era tipicamente escrito em Amen-Tut-Ankh, devido ao costume de se colocarem um nome divino no começo de uma frase para a devida reverência. Tutankhamon é possivelmente Nibu-Rereya, mencionado nas cartas de Amarna, e provavelmente o rei da 18ª dinastia Kratotes, que, de acordo com Manetão, um antigo historiador, ele teria reinado por apenas 9 anos. Essa hipótese confirma a versão de Flávio Josefo. A descoberta de 1922 por Howard Carter da tumba de Tutankhamon foi financiada por Lord Carnarvon e recebeu cobertura da imprensa mundial, despertando um renomado interesse público pelo Antigo Egito, na qual a máscara mortuária de Tutankhamon continua como um símbolo popular. Em fevereiro de 2010, os resultados do teste de DNA confirmaram que ele era o filho da múmia encontrada na tumba KV-55, que os pensavam ser de Akhenaton. Sua mãe era a irmã e a esposa de seu pai, cujo nome é desconhecido e cujos restos mortais foram identificados como a múmia dama jovem, encontrada na tumba KV-35, possivelmente de Nefertiti. Embora já tenha explorado essas afirmações no vídeo 8, Faraó e seus mistérios, vale a pena repetir e revisar que Tutankhamon era filho de Akhenaton ou Amenhotep IV, com alguma irmã do próprio Akhenaton, ou possivelmente uma de suas primas. Ainda como príncipe, ele era conhecido como Tutankhaten. Subiu ao trono em 1333 a.C., com a idade de 9 ou 10 anos, assumindo então o nome de Nebkepurure. Sua ama de leite foi uma mulher chamada Maia,
segundo consta em seu túmulo, em Saqqara, e seu professor foi Senesdin. Quando se tornou rei, se casou com uma meia-irmã chamada Ankhsenpaten, que mais tarde mudou seu nome para Ankhesenamon. Tiveram 2 filhas, mas nenhuma delas sobreviveu. Um estudo de tomografia computarizada, lançado em 2011, revelaram que uma filha nasceu prematuramente aos 5 ou 6 meses e a outra aos 9 meses. A filha que nasceu aos 9 meses tinha espinha bífida, uma deformidade de Sprengel, uma condição que afeta a posição da escápula, e também escoliose. Dada a sua tenra idade, o rei provavelmente tinha conselheiros poderosos, como o general Oremed, grão-vizir, e também o possível filho de Ai e seu sucessor, e também o grão-vizir que o sucedeu. Oremed registra que o rei nomeou senhor da terra como príncipe hereditário para manter a lei. Ele também notou sua capacidade de acalmar o jovem quando seu temperamento se agitava. Em seu 3º ano de reinado, sob a influência de seus conselheiros, Tutankhamon reverteu todas as mudanças feitas pelo reinado de seu pai. Ele proibiu a adoração do deus Aton e restaurou a adoração ao deus Amon. A proibição do culto de Amon fora suspensa e os privilégios tradicionais foram restaurados ao seu sacerdócio. A capital foi transferida de volta para Tebas e a cidade de Akhetaten foi totalmente abandonada. Foi quando ele mudou seu nome para Tutankhamon, imagem viva de Amon, reforçando então a restauração de Amon, embora essa afirmação não esteja devidamente comprovada. Como parte de sua restauração, o rei deu início a projetos de construção, e em particular em Karnak, em Tebas, onde dedicou um templo a Amon. Muitos monumentos foram erguidos. Uma inscrição na porta do seu túmulo declara que o rei havia passado a vida modelando as imagens dos deuses. Os festivais tradicionais foram novamente celebrados, incluindo os relacionados com o touro Apis, o Oremaquet e o Festival de Opet. Na sua estela de restauração encontrada, diz o seguinte: os templos dos deuses e deusas estavam em ruínas. Seus santuários estavam desertos e cobertos pelo mato. Seus santuários estavam tão esquecidos que suas cortes eram usadas como estradas. Os deuses viraram as costas para esta terra. Se alguém fizesse uma oração a um deus por um conselho, ele nunca responderia. O país estava economicamente fraco e tumultuado após o reinado de Akhenaton. As relações diplomáticas com outros reinos foram negligenciadas, e Tutankhamon buscou restaurá-las, em particular as relações com os Mitanni. A evidência de seu sucesso pode ser comprovada pelos presentes de vários países encontrados em sua tumba. Apesar de seus esforços para melhorar as relações, foram registradas batalhas contra os núbios e asiáticos. Seu túmulo continha baús contando a batalha contra os núbios, armaduras corporais, bancos dobráveis, apropriados para campanhas militares, e arcos, além dele ter treinado arco e flecha. No entanto, dada a sua juventude, apenas 19 anos de idade, as deficiências físicas que pareciam exigir o uso de uma bengala para caminhar, a maioria dos historiadores especula que ele não participara pessoalmente dessas batalhas. Tutankhamon era magro e tinha aproximadamente 1,67 m de altura.
Ele tinha grandes incisos frontais e a arcada dentária superior era projetada para a frente, uma característica da linhagem real do Temécida, a qual ele pertencia. Entre setembro de 2007 e outubro de 2009, várias múmias foram submetidas a estudos antropológicos, radiológicos e genéticos detalhados, como parte do King Tutankhamun Family Project, projeto Família do Rei Tutankhamon. A pesquisa mostrou que Tutankhamon tinha fissura palatina e possivelmente um caso leve de escoliose, quando a coluna se desvia para o lado da posição normal. No documentário de 2002, Assassination of King Tut, Assassinato do Rei Tut, para o Discovery Channel, dizia-se que ele sofria de síndrome de Klippel-Feil, mas a análise excluiu esse diagnóstico. O exame do corpo de Tutankhamon também revelou deformações no seu pé esquerdo, causadas por necrose do tecido ósseo. Provavelmente, a aflição pode ter forçado Tutankhamon a andar com o uso de uma bengala, muitas das quais foram encontradas em sua tumba. Nos testes de DNA da múmia de Tutankhamon, os cientistas encontraram DNA de parasitas transmitidos por mosquitos que causam a malária. Esta é, atualmente, a mais antiga prova genética conhecida da doença. Mais de uma cepa do parasita da malária foi encontrado, indicando que Tutankhamon contraiu várias infecções por malária. De acordo com a National Geographic, a malária enfraqueceu o sistema imunológico de Tutankhamon e interferiu na cicatrização de seu pé. Esses fatores, combinados com a fratura do osso da coxa esquerda que cientistas descobriram em 2005, pode ter sido o que acabou matando o jovem rei. Em 2008, novamente foram feitas pesquisas de DNA em Tutankhamon e os restos mumificados de outros membros de sua família. Os resultados indicaram que seu pai era Akhenaton e que sua mãe não era uma das esposas conhecidas, mas sim uma das 5 irmãs de seu pai. As técnicas utilizadas no estudo, no entanto, têm sido bastante questionadas. A equipe relatou que estava 99,99% certa de que Amenhotep III era o pai do indivíduo da tumba KV-55, que por sua vez era o pai de Tutankhamon. A mãe do jovem rei foi encontrada através do teste de DNA em uma múmia designada como The Younger Lady, a dama jovem, da tumba KV-35YL, que fora encontrada ao lado da rainha Ti, na alcova da tumba KV-35. Seu DNA provou ainda que, como seu pai, ele era filho de Amenófis III e Ti. Assim sendo, os pais de Tutankhamon eram irmão e irmã. A rainha Ti teve muita influência política na corte e atuou como conselheira para o filho após a morte de seu marido. Alguns geneticistas contestam essas descobertas e reclamam que a equipe usou técnicas inadequadas de análise. Embora os dados ainda estejam incompletos, o estudo sugere que um dos fetos mumificados encontrados na tumba de Tutankhamon é a filha do próprio Tutankhamon, e o outro feto provavelmente também é seu filho. Até agora, apenas dados parciais para as 2 múmias femininas da KV-21 foram obtidos. Foram encontradas também cerca de 130 bengalas de Tutankhamon. Estudiosos sugerem que o rei foi enterrado com esses itens porque ele precisava de auxílio para caminhar. No entanto, outros reis da 18ª dinastia também fizeram uso de bengalas. Não há registros precisos sobre a morte de Tutankhamon. A causa de sua morte
tem sido objeto de considerável debate e importantes estudos foram realizados para desvendá-la. Uma tomografia computarizada realizada em 2005 mostrou que ele havia sofrido uma fratura na perna esquerda pouco antes de sua morte e que a perna havia se infectado. Análise de DNA realizada em 2010 mostrou também a presença de malária em seu sistema, levando à crença de que uma combinação de malária e a doença de Killer 2 poderia tê-lo levado à morte. Pesquisa realizada em 2005 por arqueólogos, radiologistas e geneticistas, através de tomografias na múmia, descobriram que ele não foi morto por um golpe na cabeça, como se pensava anteriormente. Novas imagens de tomografia computadorizada descobriram falhas congênitas, que são mais comuns em filhos de incesto, pois manifestam defeitos genéticos com mais frequência. Suspeita-se ainda que ele tinha uma fissura palatina, outro defeito congênito, além de várias outras doenças invocadas como possíveis explicações para sua morte precoce, incluindo a síndrome de Marfan, síndrome de Wilson-Turner, síndrome de Froelich, distrofia adiposo genital, síndrome de Klinefelter, síndrome de insensibilidade androgênica, síndrome de excesso de aromatase, em conjunto com a síndrome de acraniostose sagital, a síndrome de Huntley-Bixler e uma de suas variantes. Essas últimas síndromes foram descartadas após novos exames. O que havia na realidade era um acúmulo de malformações da família de Tutankhamon. Entretanto, várias patologias, incluindo a doença de Killer 2, foram diagnosticadas. Porém, nenhuma delas teria causado a sua morte. Outros testes genéticos específicos revelaram indicações de malária tropical em 4 múmias, incluindo a de Tutankhamon. Como já foi dito, a equipe descobriu DNA de várias cepas de um parasita, provando que ele foi repetidamente infectado com a mais severa cepa da malária, várias vezes em sua vida. A malária pode causar uma resposta imune fatal no corpo ou desencadear um choque circulatório, que também pode levar à morte. Se Tutankhamon sofreu de uma doença óssea que era incapacitante, pode não ter sido fatal. Talvez ele tenha lutado contra outras falhas congênitas, até que um ataque severo de malária ou uma perna quebrada em um acidente tenha acrescentado uma cepa a um corpo que não poderia mais suportar a carga. Assim escreveu Zahi Hawass, arqueólogo e chefe do Conselho Supremo Egípcio de Antiguidade, envolvido também na pesquisa. Uma revisão dos achados médicos até o momento constatou que ele sofria de leve sulfescoliose, pé chato, hipofalangismo do pé direito, necrose do segundo e terceiro metatarsiano ósseo do pé esquerdo, malária e uma fratura óssea complexa do joelho direito que ocorreu pouco antes de sua morte. O especialista argumenta que a maioria dos ferimentos infligidos a Tutankhamon tinha que ter acontecido antes e durante a mumificação, devido a um teste realizado em ossos secos que desmoronaram quando ele tentou cortá-los, descartando que o peito de Tutankhamon tivesse sido cortado por Carter ou qualquer outra pessoa. Vários especialistas apoiam a ideia de que Tutankhamon morreu como resultado de um acidente, seja um acidente de caça ou de biga. Alguns acreditam que Tutankhamon morreu repentinamente longe de casa e teve que ser levado de volta para a mumificação. A doutora Jo Marchand, uma historiadora, admite em seu livro The Shadow King que ela pessoalmente acredita que a morte se deu
por resultado de um acidente, afirmando que todas as evidências sugerem que Tutankhamon tinha sido um jovem que deve ter assumido um risco a mais e terminou a sua vida cedo, afirmando também que a teoria do acidente apoia todas as esquisitices em torno da mumificação e do enterro de Tutankhamon. Ela também aponta que muitos cientistas concordam que, embora Ashra Selim e uma equipe sejam radiologistas experientes, eles não têm experiência no exame de múmias antigas e, portanto, não conseguem diagnosticar facilmente uma múmia antiga. Quanto à tumba de Tutankhamon, ele foi enterrado em um túmulo pequeno, considerando seu status. Daí a suposição de que sua morte pode ter ocorrido inesperadamente, antes da conclusão de uma tumba real, fazendo com que a múmia de Tutankhamon fosse enterrada em um túmulo destinado a uma outra pessoa. Isso preservaria a observância dos habituais 70 dias entre a morte e o enterro. Em 1915, George Herbert, quinto conde de Carnarvon e financiador da busca e escavação do túmulo de Tutankhamon no Vale dos Reis, empregou o arqueólogo inglês Howard Carter para explorá-lo. Após uma busca sistemática, Carter descobriu o verdadeiro túmulo de Tutankhamon somente em novembro de 1922 e abriu a câmara funerária em 16 de fevereiro de 1923. Em 4 de novembro de 2007, 85 anos depois, após a descoberta de Carter, a múmia de Tutankhamon foi exposta em seu túmulo subterrâneo em Luxor, quando então a múmia foi removida de seu sarcófago de ouro para uma caixa de vidro com controle de temperatura. O estojo foi projetado para evitar a alta decomposição causada pela umidade e o calor dos turistas que visitam a tumba. Sua tumba foi saqueada pelo menos 2 vezes na antiguidade, mas, com base nos itens que foram retirados, incluindo óleos e perfumes perecíveis, e a evidência da restauração da tumba após as intrusões, esses saques provavelmente ocorreram após alguns meses depois do enterro inicial. A localização da tumba foi perdida porque havia sido soterrada por detritos de tumbas posteriores. Além disso, foram construídas casas de trabalhadores sobre a entrada da tumba. Na tumba foram encontrados 5.398 itens, incluindo um caixão de ouro maciço, a máscara mortuária de Tutankhamon, tronos de ouro, cajado, arcos e flecha, trombetas, um cálice de alabastro, 130 bengalas e suportes, ushbats, que são estatuetas, comida, senet, um jogo da antiguidade, vinho, sandálias, vaso de calcita e roupas íntimas de linho. Howard Carter levou 10 anos para catalogar esses itens. Uma análise de 2016 descobriu que a lâmina do punhal de ferro de Tutankhamon tinha uma lâmina confeccionada a partir de um meteorito. Quase 80% do equipamento funerário de Tutankhamon se originou dos bens funerários da faraó Neferneferuaten, incluindo a máscara de Tutankhamon. Em 2015, o egiptólogo inglês Nicholas Reeves publicou evidências mostrando que um cartucho na máscara mortuária dizia Ankeperure, Meri Neferkeperure, que significa Ankeperure, amante de Akhenaton. Portanto, a máscara foi originalmente feita para Nefertiti, a rainha principal de Akhenaton, que usou o nome real Ankeperure. Quando ela provavelmente assumiu o trono, Nefertiti se assumiu o trono após a morte de Akhenaton
pode ter sido deposta em uma luta pelo poder e possivelmente destituída de um enterro real, ou foi enterrada com um conjunto de equipamentos funerários diferentes de Akhenaton pelas autoridades de Tutankhamon. Desde que Tutankhamon a sucedeu como rei, Neferneferuaten foi provavelmente sucedida por Tutankhamon, baseado na presença de seus bens funerários em seu túmulo. Em janeiro de 2019 foi anunciado que a tumba seria reaberta aos visitantes após 9 anos de restauração. Não se pode falar de Tutankhamon sem falar da maldição do faraó, e por muitos anos se divulgaram rumores de uma maldição, provavelmente abastecido por jornais que procuravam vendas no momento da descoberta e que persistiram enfatizando a morte prematura de alguns dos que haviam entrado no túmulo. O mais preeminente foi a morte de Carnarvon, que morreu em 5 de abril de 1923, apenas 5 meses após a descoberta do primeiro degrau que levava à tumba em 4 de novembro de 1922. Um estudo de documentos e fontes acadêmicas levou The Lancet a concluir que a morte de Carnarvon não tinha nada a ver com a maldição, e sim uma exposição a fungos tóxicos. A causa da morte de Carnarvon foi a pneumonia que sobrevinha à erisipela facial, uma infecção estreptocócica da pele e tecido mole. A pneumonia foi considerada apenas para uma das complicações decorrentes da infecção progressivamente invasiva que acabou resultando em falência de seus múltiplos órgãos. O conde era propenso a infecções pulmonares, frequentes e graves. Segundo o The Lancet, havia uma crença geral de que o ataque agudo de bronquite poderia tê-lo matado. Em um estado tão debilitado, o sistema imunológico do conde era facilmente oprimido pela erisipela. Um estudo mostrou que das 58 pessoas que estavam presentes quando a tumba e o sarcófago foram abertos, apenas 8 morreram em 12 anos. Howard Carter morreu de linfoma em 1939, aos 64 anos. Os últimos sobreviventes incluíram a filha de George Herbert, o conde de Carnarvon, que estava entre as primeiras pessoas a entrar no túmulo após a sua descoberta em novembro de 1922, e que viveu por mais 57 anos, mais precisamente até 1980. E o arqueólogo americano J.O. Kinnaman, que morreu em 1961, aos 39 anos após a descoberta. Eu acho que essas afirmações descartam a maldição do faraó. A fama de Tutankhamon é principalmente o resultado de sua tumba estar bem preservada e das exibições de seus artefatos. Como John Manship White escreve em seu prefácio à edição de 1977, The Discovery of the Tomb of Tutankhamon de Carter, o faraó, que em vida foi um dos menos estimados faraós do Egito, se tornou em morte o mais renomado. As relíquias da tumba de Tutankhamon estão entre os artefatos mais viajados do mundo. Esses objetos estiveram em muitos países, como a turnê de exibição mais conhecida, a turnê The Treasures of Tutankhamon, Os Tesouros de Tutankhamon, de 1972 a 1979. Esta exposição foi mostrada pela primeira vez em Londres, no Museu Britânico, de 30 de março a 30 de setembro de 1972. Mais de 1,5 milhão de visitantes visitaram a exposição. Alguns esperaram em fila até 8 horas. A exposição viajou para muitos outros países, incluindo Estados Unidos, União Soviética, Japão, França, Canadá e Alemanha Ocidental.
O Museu Metropolitano de Arte organizou a exposição dos Estados Unidos, que decorreu de 17 de novembro de 1976 a 15 de abril de 1979. Mais de 8 milhões compareceram. Em 2005, o Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, em parceria com Arts and Exhibitions International e a National Geographic Society, lançou um tour pelos tesouros de Tutankhamon e outros objetos funerários da 18ª dinastia, desta vez chamados Tutankhamon and Golden Age of the Pharaohs, Tutankhamon e a Idade de Ouro dos Faraós. Apresentava as mesmas exposições de Tutankhamon. Esperava-se assim atrair mais de 3 milhões de pessoas. A exposição começou em Los Angeles, depois para Fort Lauderdale, Chicago, Filadélfia e Londres, antes finalmente de retornar ao Egito em agosto de 2008. E atualmente, como estão esses artefatos? As principais descobertas da tumba, incluindo a máscara mortuária de ouro, podem ser encontradas no Museu Egípcio, no Cairo, e em réplicas no Cairo e no Luxor. A múmia do faraó é a única de um rei egípcio que ainda está na sepultura original no Vale dos Reis, após a descoberta e abertura do túmulo. No curso da Revolução Egípcia de 2011, os saques ao Museu Egípcio afetaram grandemente os achados do túmulo de Tutankhamon. Uma pequena estatueta dourada e o topo de uma outra estão desaparecidas até agora. No início de 2015, a máscara mortuária foi danificada durante um trabalho de limpeza. A barba do faraó se rompeu e não foi novamente reparada profissionalmente com cola de resina. Usaram um adesivo na máscara que, ao ser raspada, causou mais danos ainda. No início de 2016, foram apresentadas acusações contra 8 egípcios, incluindo o ex-diretor do Museu Egípcio e então chefe restaurador. Mas, enquanto isso, a máscara foi restaurada. Em julho de 2019, parte de uma escultura de quartzito com o rosto do faraó egípcio foi leiloado pelo equivalente a 23 milhões de reais pela casa de leilões Christie's, em Londres. O leilão ocorreu apesar de críticas do Egito que alertara que provavelmente o artefato de Tutankhamon fora roubado nos anos 70. Segundo a casa de leilões, o artefato pertencia desde 1960 à coleção do príncipe alemão Maximiliano Carlos de Thurn, sexto príncipe de Thurn e Taxis, e foi vendido em 1973 e 1974 ao mercador austríaco. Tanto o comprador quanto o vendedor são anônimos. Amigos do canal, chegamos ao final deste vídeo. Eu acredito que tenha satisfeito a curiosidade de todos e também atendido às novidades que surgiram sobre Tutankhamon. Para isso, compartilhem, divulguem, o canal precisa de você. Um grande abraço a todos e até mais.